Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro, onde a gente vai falar como você vai começar a construir patrimônio com o que você tem hoje. A gente decidiu gravar esse encontro porque constantemente a gente recebe perguntas que vamos responder aqui sobre como eu posso transformar meu repertório acumulado em fonte de receita, como eu posso começar a investir, como eu posso viver da renda que o meu negócio gera em minha vida. Então, para que a gente possa sintetizar tudo, num documento, num vídeo único, a gente decidiu gravar esse encontro, né, Léo? E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Jéssica Adocum, eu sou advogada, empresária, investidora e tenho o maior prazer de partilhar a base da riqueza e todos os meus outros negócios com meu digníssimo marido e sócio. Leonardo Oadokun. Gente, é um prazer estar podendo fazer esse encontro com vocês, apresentando um pouquinho da forma como a gente pensa, da forma como nós organizamos a nossa vida e da forma também como a gente costuma responder toda e qualquer pergunta que faz referência à construção de patrimônio. E aí eu tenho uma pergunta para fazer logo de imediato. Jéssica, nesse mundo capitalista, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você entende que as pessoas poderiam construir mais patrimônio, tendo em vista que a gente tem muito empresário, tem muita gente que trabalha como CLT, nós temos um mundaréu de pessoas que ganham muito bem, entretanto não conseguem construir e nem constituir um patrimônio. Como fazer para melhorar isso? Então, essa é uma excelente pergunta que a gente recebe e que as pessoas precisam de fato se questionar, porque eu enxergo uma lacuna na nossa formação, inclusive na relação com as finanças, a relação com o dinheiro. Porque as pessoas aprendem que elas precisam gerar renda para se sustentar, para sobreviver. Só que existe uma lacuna nessa fase de aprendizado ou até de programação mental que suprime das pessoas a informação de que o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, já que o tempo vai passar, que ela consiga otimizar, ou seja, faturar mais com o que ela tem em cada fase da vida e separando uma parte desse retorno para a posteridade, para construir o futuro que ela deseja e merece viver, ela consegue ativar aceleradores de resultado, que são as engrenagens que a gente aciona na base da riqueza para que a pessoa consiga atingir os resultados financeiros que ela deseja, sem necessariamente depender da força de trabalho braçal, que é o que comumente a gente acredita, que o retorno financeiro que a gente vai ter é só através do trabalho árduo. Quanto mais horas de trabalho você tiver, mais retorno financeiro você vai ter. E observando algumas profissões, a gente percebe que essa máxima não é verdadeira. Tem muita gente que trabalha mais de 30 horas por semana, 40 horas por semana, e ainda assim não tem o resultado financeiro que ela deseja, que ela merece. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, eu diria que ela precisa acionar os aceleradores de resultado, otimizar essa geração de receita para que a partir daí ela comece a construir patrimônio. Você consegue sugerir alguma porcentagem de acordo com quem quer investir? Ou você acha que isso é muito de acordo com o que cada um recebe mensalmente, tira de prolabore? Como é que você entende? Então, existe uma máxima, uma regra geral, onde as pessoas devem investir pelo menos 30% do que elas geram de receita. Só que a gente vive num país desigual, plural, onde cada um de nós tem um ponto de partida. É só você pensar que enquanto algumas pessoas já acordam sabendo que tem uma casa própria, ou moram numa casa que é própria, que não vai faltar comida na mesa, não tem essas preocupações e já começa a vida profissional pensando em constituir o próprio patrimônio, outras pessoas, desde criança, têm que trabalhar para ajudar os pais a pagar um aluguel. Então, só para você ter dimensão da pluralidade de realidades que temos no Brasil. Agora, se você já tem uma vida financeira confortável, é super factível até que você invista mais do que 30%. E aqui a gente tem uma máxima de viver abaixo do que a gente gera de renda. E isso a gente já pratica desde o início dos nossos investimentos. Independente de quanto a gente ganhe,
a gente precisa viver abaixo do que a gente ganha. Se você consegue investir até mais do que isso, ótimo, porque você está aproveitando a fase de semeadura para ter uma colheita no futuro ainda maior. Agora, se você não consegue ainda, por todas as despesas fixas que você tem, investir nessa monta de 30%, o importante é começar. Se você só consegue investir hoje 10% do que você ganha, ótimo. Se você só consegue investir 1%, tá ótimo também, porque o que vai fazer você alcançar seus resultados de maneira mais célere é o tempo, é submeter o investimento à constância durante um longo período de tempo. E esse questionamento que eu fiz é justamente para as pessoas entenderem que o investimento que você vai fazer para a construção de patrimônio é de acordo e deve ser de acordo com o que você ganha e com o que você ofere. E outro ponto que eu trouxe é para que você entenda na resposta que você nos traz também, é que para que vocês entendam o seguinte, não há exclusão aqui com relação a investimento. Você vai investir de acordo com o que você ganha, seja pouco, médio ou muito. Isso tem a ver com mentalidade. Quem economiza no pouco, economiza no muito. Quem ganha muito, geralmente, tem valores e gastos absurdos mensais. Tudo bem? Quem ganha pouco, geralmente vive aquela realidade que, infelizmente, muitas vezes é de sobrevivência. Mas quando você aprende a reduzir suas despesas no pouco, você lá na frente assume um padrão e um papel na sua vida de encabeçar uma construção de patrimônio muito boa e muito rápida. Aqui a gente vai trazer para vocês que não há pó milagroso, não há aqui conto da Cindy do Peter Pan, não há isso. Há uma rotina onde há uma construção de mentalidade e essa construção de mentalidade ela é dia a dia. É matar um leão por cada dia para que no outro dia, de forma clichê, você não venha matar 2 leões. Agora eu tenho uma pergunta para fazer também para Leonardo, que é, olhando de fora, o que é que você enxerga que mais empresários, executivos incorrem no erro durante esse processo de construção de patrimônio, geração de receita? Então, tem muita gente boa no mercado, tem muita gente criteriosa, entretanto, são pessoas que são muito braçais. São pessoas que têm o operacional como a carga máxima da sua vida de trabalho. E isso, às vezes, pode ser um erro de execução, como pode ser um erro de planejamento. E eu vejo isso como um problema. Por quê? Trazendo como exemplos, em 2019 a gente teve o início da pandemia, que inicialmente era um fechamento de mercado durante 15 dias, passamos para 20, 30, e isso foi só aumentando. Alguns empresários, por depender sempre do dia seguinte para poder fazer a sua receita e não contar jamais com a reserva de emergência, acabaram, infelizmente, indo à bancarrota. Empresários muito bons, por sinal, tá? Só que, infelizmente, alguns desses empresários, eles já estavam ali na borderline. Um único empurrão, eles já iam cair. Já era algo de se esperar. O que eu observo mais ainda é que as pessoas, elas têm um padrão. E esse padrão, ele já é muito corriqueiro. Elas sempre estão na expectativa do que vai fazer amanhã. Não é a expectativa não só de buscar o cliente onde ele está, mas também a expectativa de trazer para dentro da sua casa uma separação. Que separação é essa? X para dentro da minha residência, X para o trabalho, X como para o labore. Alguns conceitos que a gente entende como empresários que tem que existir. Caso contrário, o que acontece é você ir à bancarrota, mas de uma forma muito rápida. É mais rápida que um piscar de olhos. E aí entra a questão de a pessoa faturar, mas não reter nada. Ela, mês após mês, se ilude ou até se vangloria de ter um faturamento elevado e um faturamento crescente, mas do que ela fatura, o que efetivamente fica em seus cofres, o que a empresa tem de reserva e até mesmo o que esse sócio tem de reserva na pessoa física para cobrir qualquer infortúnio que venha a ter. É por isso que no primeiro tropeço ou do negócio ou na pessoa física, qualquer imprevisto leva a pessoa efetivamente à ruína. E além disso, existem aquelas pessoas que têm ou um salário, no caso de executivos, né? Tem ali um valor fixo ou uma PL
ao final do ano, mas não consegue sustentar o padrão de vida que ela acaba imprimindo, porque esse processo de deseducação financeira faz com que as pessoas vivam acima do que ganham. Por mais que muitas pessoas acreditem que quem tem problema financeiro é quem ganha pouco, esse desafio se arrasta por todas as classes sociais, porque de fato não tem essa visão de longo prazo, não consegue construir uma reserva de emergência e com isso repete ciclo pós ciclo de cenários de escassez mês a mês, o que se reproduz tanto nos negócios como na vida pessoal. E aí eu trago também a contribuição que o que você disse nada mais é do que excesso de consumo. Os excessos de consumo têm sido assassinos do nosso patrimônio. É, eu observo, inclusive, estou trazendo como exemplo, alguns colégios que a gente tem aqui no cenário das capitais. Tem colégios que estão em outras capitais, como São Paulo, que custam além de R$ 40.000. Além de R$ 40.000, eu acho um valor extremamente excedente. Você vai colocar o seu filho num colégio de R$ 40.000 com qual o intuito? Dele ter educação maravilhosa ou porque você quer destacar ele na sociedade, quer trazer uma bandeira onde outras pessoas possam entender em que local você está? Entretanto, quando você toma essa decisão, quando você toma essa atitude, você há de convir comigo que se um dia você acabar não colhendo aquilo que você planejou, que isso é factível que isso possa acontecer. Você vai olhar para trás e vai falar: nossa, eu fiz um investimento aqui de valores absurdos, extremamente extravagante, e qual foi a resposta que eu tive? Me destacou na sociedade? Se destacou. Teve a resposta que você queria? Não dá para saber. Então me fala, como veio o surgimento da base da riqueza? Então, a base da riqueza, que é a nossa empresa e a nossa metodologia, ela surgiu por nossa observação da repetição de comportamento que muitos empresários e executivos que a gente encontrou ao longo da nossa jornada tinham e que eles não conseguiam fazer algo que a gente estava construindo em nossa realidade, mesmo que eles tivessem uma condição financeira ainda melhor do que historicamente a gente tinha. Então, a base da riqueza, ela sintetiza o conjunto de ações que todo indivíduo que tem um negócio, é executivo, está buscando a ascensão de vida, a ascensão do negócio, precisa adotar. É uma verdadeira filosofia de construção de patrimônio que é permeada de alguns pilares, desde mentalidade, como ganhar mais, como gastar melhor, como começar a investir e estruturar o negócio e as relações societárias para que consiga multiplicar esse patrimônio, não só construir um patrimônio inicial, mas multiplicá-lo. A base da riqueza, então, ela surge do alinhamento de todos os pilares que permeiam a vida do indivíduo e que são elementares para que ela consiga, para que essa pessoa consiga ter uma vida financeira confortável e que independa da força de trabalho. Ainda tem mais um ponto que a gente pode observar aí. Nós sempre conversamos sobre a vida, sobre o padrão econômico e sobre a dificuldade que hoje algumas pessoas conseguem entender, já chegaram para ela do que é a dificuldade do padrão. A compra, o nosso poder de compra, ela teve um decréscimo. A gente percebeu que as pessoas, em tom desse grito no peito de entender que o valor a qual recebiam era bom, entretanto o poder de compra era baixo, eles não conseguiam construir o patrimônio que antigamente era construído. Então, partiu também da frustração que muitas pessoas tinham em suas análises de vida. Por que eu não consigo ter o que eu tinha antes? Por que eu não consigo chegar até onde meu pai, onde minha mãe chegou, até onde meu vizinho chegou, aquele tio rico que trabalhava inclusive até menos do que eu, mas conseguia elevar a bandeira dele lá em cima e conseguia ter esse padrão de vida completamente confortável, o que é completamente diferente também de hoje. Jéssica, me conta, se você tivesse que começar por um ponto específico, qual seria? Pela mentalidade. E foi assim que a gente identificou o nosso método, porque as pessoas não têm essa clareza de que o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, se o tempo vai passar, como é que você quer chegar lá? E a partir dessa observação é que a gente já começou a nossa metodologia trabalhando as questões de
como você vai lidar com as questões do seu dia a dia, como você vai olhar para as pessoas do seu entorno que podem contribuir, acelerar os seus resultados, porque eu costumo dizer que ninguém constrói nada grandioso sozinho, inclusive é um provérbio, porque se você não aproveita as pessoas que estão ali ao seu lado e que vão, inclusive, se beneficiar de todo avanço que você tiver, que pode ser o seu marido, a sua esposa, alguém que ladeia com você a trajetória e que pode ser, inclusive, o seu sócio, algum familiar que mora com você. Você há de convir que, se você melhorar, essa pessoa também vai colher os frutos. Então, de que forma você pode auxiliar a caminhada dela para que ela acelere os resultados dela e de que forma também ela pode contribuir para acelerar os seus resultados. O primeiro pilar da nossa mentalidade, ou da nossa filosofia, precisava ser a mentalidade para que as pessoas começassem a enxergar as oportunidades que estão aí a seu dispor e que você não está utilizando ela a seu favor. Então, eu começaria por esse pilar. E agora eu te pergunto sobre ganhar mais, que é o nosso segundo pilar. Onde é que você identifica que as pessoas estão errando? O erro que as pessoas cometem quando precisam ganhar mais é acreditar que tudo tem que ser começado do zero, da inércia, do ponto zero. Entretanto, não é necessário ser dessa forma. As pessoas acabam esquecendo que elas têm disposto tudo muito perto das suas mãos. E é só imaginar e correlacionar daquilo que você já faz de bom e trazer para o mercado, para que o mercado conheça tanto aquilo que você gosta de fazer, sendo feito de forma vendável, para que aquilo gere para você uma renda. Eu poderia trazer aqui uma questão de hobby. Tem pessoas que costumam jogar bola todo final de semana. E aí eram pessoas muito agradáveis, muito solistas e começaram a apresentar isso para rede social. Então a gente tem um cenário, um mundaréu de tais influências aí que são começaram com o futebol. Começaram com o futebol no final de semana e passaram a fazer aquilo uma renda para sua vida que se transformou na primeira renda. E é muito importante trazer esse ponto, porque todos nós temos um repertório acumulado, que pode ser o conjunto de conhecimento acadêmico, formal acumulado, mas pode ser também uma técnica, uma experiência, uma carteira de clientes, uma rede de contato. Você tem muitos amigos que todos eles têm algo em comum e que, mesmo que você não esteja aproveitando, utilizando aquela base de dados de pessoas, ela pode servir para o cultivo de um negócio que nem precisa necessariamente ser gerido por você, então ou inventado por você. Então eu vejo que as pessoas, ao pensar em ganhar mais, elas olham muito para o que elas não têm, ao invés de aproveitar o que elas já têm. E um outro detalhe que a gente também inseriu na metodologia da base da riqueza é você aproveitar a recorrência dentro do que você já tem. Isso é muito comum em quem já tem negócio, buscar sempre focar em quem ainda não é cliente, sem olhar para quem já é cliente e como essas pessoas que já são podem atrair ainda mais recursos. E sobre gastar melhor, o que é que você acha que as pessoas precisam melhorar? Ok. Há uma confusão muito presa nesse ponto de gastar melhor, porque as pessoas confundem gastar melhor com o princípio de escassez, com o princípio da pessoa ser mão de vaca, ser conguinha. Não, não é isso. O que, na minha opinião, o que eu encontro de vivência quanto a isso tudo é que quando você começa a ceder os padrões de consumo, você começa a trazer para a sua vida pontos de perda de capital. Eu posso trazer aqui alguns exemplos. A corrida era um esporte que bastava você ter um tênis que você iria para a rua correr. Entretanto, hoje, o comércio incutiu na cabeça desses atletas que é preciso ter um óculos baixa pace, que é necessário ter um short perereca, que é necessário ter um tênis que custa R$ 1.000, é necessário ter outro para competição. Enquanto a isso, um esporte que era para trazer para você saúde, ele começa a trazer um custo e um gasto, que é É praticamente verdade. um cupim para a sua vida, um cupim para o seu bolso. Eu poderia aqui me debruçar em diversos exemplos para vocês. O que eu trago como importante? Você conseguir fazer essa triagem. É necessário para mim ou é um apelo social, um apelo econômico? Daquele grupo que eu faço parte.
de onde eu vivo. O que eu observo hoje desse padrão, dessa modernidade, é que não mais é feito para que você vivencie aquele momento. É feito para que você tenha uma experiência, e essa experiência é sempre uma experiência extremamente custosa. E é engraçado você falar isso do contexto em que as pessoas estão inseridas, porque eu vejo esse mesmo padrão de comportamento com relação a negócios. Como é comum as pessoas começarem a empreender por necessidade, sem muita preocupação com estruturar esse negócio, e isso acaba sendo replicado, e aí a pessoa tem anos de negócio sem pensar em estrutura, não é verdade? É verdade, existe um padrão aqui no Brasil de empresas que partiram muito de empresa familiar, onde ali não se contratou, na verdade, o primo, o sobrinho, o irmão, o pai. Eles foram sendo aglutinados pela empresa. E aí você começa a observar que essas pessoas, depois que saem, elas replicam esse posicionamento. Elas não fazem contrato, elas estão ainda no século passado, onde o acordo, o contrato era feito apenas na cusparada com a mão. Só que as relações elas mudaram e os padrões se redefiniram. E hoje, para você não ter uma fragilidade dentro da sua empresa, é muito importante você trabalhar com contratos, com proteção patrimonial, trabalhar com definições aos seus colaboradores e também aos seus terceirizados de forma muito definida, para que você acabe não sofrendo futuramente uma demanda, seja ela trabalhista, caso você acabe escorregando na questão tributária, uma questão fiscal também, situações que podem realmente levar a sua empresa a uma situação crítica, tão crítica que você não consegue permanecer com ela ainda vivendo. Você acaba tendo que fechar a sua empresa. E isso está relacionado diretamente ao financeiro, porque todos esses exemplos que Leonardo trouxe e que compõem a estrutura do seu negócio, elas, caso venham a ocorrer, vão gerar um impacto financeiro, que é uma das principais razões de levarem negócios à ruína. Tá bom. E para sair desse cenário e começar a investir? Para começar a investir, o que ela precisa é, primeiro, estruturar todo o plano de fundo, arrumar a casa como ela está agora, o que não dá nenhum trabalho, é metodologia. Mas a partir daí, ela vai ter a clareza do cenário que ela quer construir no longo prazo, esse é o primeiro passo, e a gente começa, dia após dia, trilhar essa jornada de estruturar a reserva de emergência no primeiro momento, para, diante de qualquer infortúnio, ela não precisar dilapidar o patrimônio, já tem ali o valor específico na reserva, e na sequência, fechada a reserva de emergência, a gente parte para cobrir os riscos imediatos, as proteções securitárias que vão blindar essa construção que está sendo feita, e na sequência, dia após dia, começar a construção de patrimônio. É muito mais simples do que vocês imaginam, e vocês tem que começar agora. Sob o risco de, daqui a alguns anos, quando o primeiro problema ou a primeira oportunidade que você perdeu relembrar você que você deveria ter começado hoje, você vai lembrar desse encontro aqui que a gente está tendo e se arrepender de não ter começado. Então, a base da riqueza é sobre você trazer organização, clareza para dentro da sua vida para que a construção de patrimônio seja mais fácil, mais fluida. É você ter o seu rendimento mensal, podendo aglomerar outros valores que possam servir de acúmulo a quanto que você recebe, fazendo com que você deixe de escoar esse valor que vai pelo ralo e retenha ele, fazendo uma construção de patrimônio coesa, forte e que passe de gerações para gerações, se assim você preferir. E quando você começa, inevitavelmente você vai perceber que o que te faltava não era mais tempo de estudo, mais tempo de negócio, era clareza e direção. Até para você começar a identificar oportunidades que já estão aí e você não monetiza, para você otimizar o faturamento que você tem hoje e tenha mais tranquilidade, fluidez no valor que fica no caixa do seu negócio, para que você consiga também ativar outras fontes de receita indiretas e diretas e a partir daí consiga aplicar, fazer na prática tudo que a gente já está fazendo aqui em nossos negócios e em nossa vida para garantir que você consiga se aposentar, desacelerar,
ter tempo de qualidade com a sua família, com os recursos que você merece, que você deseja. E para trazer uma boa notícia aqui, a gente acabou de abrir as inscrições da comunidade à base da riqueza, que é um ambiente de cultivo, de fomento à construção patrimonial, onde a gente tem encontros mensais em grupo com outros donos de negócio, com outras empresárias, com executivos que estão imbuídos nesse mesmo objetivo, de construir um cenário financeiro em suas vidas, em seus negócios, do qual elas estejam satisfeitas em construir, em fazer parte. Então, se você ainda não conseguiu construir essa realidade aí em sua vida, acesse a base da riqueza e vamos junto com a gente construir essa realidade.